Bom dia, me chamo Thaís Martins. E hoje nós vamos refletir na palavra de Deus no livro de Mateus. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 18, que diz o seguinte: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para a outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que, primeiramente, vá sepultar meu pai. Verso 22. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus. Amém? A palavra do Senhor, ela vem fazendo narrativas a respeito de fidelidade. Ela fala a respeito da obediência do povo, os registros que constam dos povos de geração em geração, o momento em que eles se colocam a obedecer a Deus, é o momento em que Deus os dá vitória, os dá direção, né? E o que o Senhor ministrou meu coração nessa manhã é como seguir a Jesus. O plano de Deus para nós é que a gente esteja caminhando, olhando para Cristo, caminhando sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Em alguns momentos, Jesus se utiliza na nossa vida, assim como ele se utilizou no verso 20, dizendo que tem um preço essa caminhada. Né? Olha, as raposas, elas têm um covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, né? Vocês vão seguir uma pessoa que, né, aqui na Terra, né, quando ele passou, não tem onde reclinar a cabeça. Então, o Senhor nos alerta de que muitas vezes nós estaremos assim, em situações que não são confortáveis para nós. Porque ele, o próprio Filho do Homem, não esteve confortável. Então, vai ter situação que você vai se olhar e dizer: nossa, eu não estou no lugar apropriado, eu não estou da forma que eu gostaria, eu não estou adequada, né? E o Senhor te permite atravessar esses momentos, sabendo que tudo isso colabora para o teu bem. Então, não olhe para a dificuldade como algo que não está adequado, não está assim, não está assado. No tempo de Deus, ele muda a situação, ele muda o quadro, ele muda, porque quando a gente olha para o Éden, ele era um local, né, um jardim que, que Deus foi pavimentando, adequando para o homem. Então, não olhe para as circunstâncias da sua vida como algo que vai te matar, que vai te paralisar, que vai te deixar inerte. Não, é temporário, o caráter é temporário dessa luta, dessa dificuldade, mas que você permaneça fiel. E um exemplo de fidelidade que a gente vê registrado biblicamente está lá no livro de Jeremias 35, e aí eu vou citar o exemplo em si, que é dos recabitas, um povo que obedeceu uma instrução de um daqueles seus fundadores, né? De um daqueles seus ancestrais, né? Na verdade, de um daqueles primeiros povos dele, de alguém que se manifestou dizendo que o povo não deveria tomar bebida forte. E o que é registrado ali não é só obediência a um ser humano, obediência a uma autoridade humana, né? Ali é um exemplo de fidelidade. Aquele povo se manifestou, se posicionou fiel àquela instrução. E que a gente esteja realmente fiel à instrução do Senhor na nossa vida, fiel ao que Ele tem nos falado. Se Ele disse que vai curar, Ele vai curar. Se Ele disse que Ele vai fortalecer, Ele fortalece. Se
Se Ele disse que vai ser conosco nesse caminho, Ele será. Então, que a gente não olhe para a inadequação do momento que passamos, que a gente não olhe para os mortos, né? Para aquilo que não tem um valor real, um valor de Deus em nós, daquilo que não tem mais importância, né? Aquela importância que a gente dava a alguns sentimentos, algumas emoções que a gente sentia quando a gente não tinha Cristo, vazão, a sentimentos ruins, a inveja, a aqueles ressentimentos familiares de alguém que de repente não olhou para você como deveria olhar, não te cumprimentou. E a gente começa a se tornar uma pessoa até melhor, porque a gente começa a olhar para Cristo. Ele é a nossa referência, ele é a nossa base, ele é a nossa direção, né? E como eu disse, eu fortaleço essa palavra no sentido de que ele não estava confortável no que ele tinha a cumprir, né? Olha, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho. Eu não tenho onde reclinar. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele tinha uma missão que salvaria a terra, como ele salvou. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele tinha um foco que vinha do Pai. Que a gente esteja, então, vinculado a isso, se lembrando disso, ressaltando isso na nossa vida, nas nossas escolhas, na nossa caminhada, que a gente tenha isso, que essa inadequação aparente, essa coisa que não é confortável para nós, não é um momento adequado, não está como a gente gostaria, essa que é a verdade. Não é transitório, isso é transitório. O que mais importa é a missão que o Senhor tem te dado nas suas mãos. E que a gente olhe para essa missão com muito cuidado, com muito amor, que a gente se dedique a isso. O Senhor te colocou a orar e você tem, né, interceder por uma família, por uma situação, por alguém. Fique focado nisso, apesar das circunstâncias que você tem atravessado. Se Ele tem dito que vai te curar, Ele vai te curar, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Então, que a gente esteja obediente. Se Ele já começou a abrir o mar em seu favor, não duvide, continue olhando para frente. E é isso que o Senhor tem falado no meu coração, que aquele povo recabitas, eles eram reconhecidos por permanecerem fiéis. Então, permanecer na palavra que o Senhor te deu é um desafio, é um desafio. Então, vai, continua, caminha, permanece, sabe? Seja fiel. O comportamento de fidelidade, a postura de fidelidade, é isso que o Senhor quer de nós. Quando ele se manifesta aqui sobre o outro discípulo, que quer ainda, né, enterrar os seus mortos, olha, eu ainda tenho algo a ser feito antes de ir, eu ainda tenho uma programação, eu ainda tenho. E o Senhor fala para ele, olha, ele acaba com a programação, está disposto? Então deixa que essa programação, ela se submeta a mim, à minha vontade, é isso que o Senhor quer de nós, sabe? De colocar diante dele aquilo que a gente tem colocado, achado que era uma prioridade. Então tem coisas na sua vida, na minha vida, que a gente acha que é uma grande prioridade. E quando a gente submete a Deus, a gente vê que não é bem assim. Que a gente venha se adequar ao Senhor. Que a circunstância não venha nos matar de ansiedade, nos matar de curiosidade, nos matar antecipadamente, né? Porque a gente entra num processo que o Senhor não se agrada. Mas lembre-se disso, que a maneira de seguir a Jesus é essa, com fidelidade, forma, o modus operandi daquele que quer ver a Cristo é ser fiel a Ele, ser fiel à sua palavra, ser fiel ao que Ele propôs para você, para sua casa, para sua família. Ainda que os outros não compreendam, siga, continua seguindo, continua se fortalecendo em Deus, continua no propósito que Ele deu para você.
E não olho para trás, não olho para trás, não olho para trás. Esse povo recabita, que é registrado no livro de Jeremias 35, eles tinham essa prática, né? Uma prática de permanecer na palavra. E era humana, hein? Era uma palavra humana, era uma palavra de uma autoridade humana. Então, que a gente olhe ainda mais com cuidado, ainda mais com temor para a palavra que o Senhor tem nos dado, porque Ele é um Deus poderoso, glorioso, e Ele sabe de todas as coisas, o tempo, as estações, a maneira, a forma, o momento, assim como Ele soube o momento onde e quando enviar a Cristo, né? A Bíblia diz que na plenitude dos tempos Ele enviou Jesus. Então, que na plenitude dos tempos Ele cumpra o propósito dele na sua vida e na minha vida. E que a gente esteja fiel, vinculado, ligado a Ele, intrínseco, bem ajustado. E nesse momento eu quero orar. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, te louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Que eu possa continuar falando aos nossos corações a respeito da obediência à tua palavra, a respeito da fidelidade para a qual temos que ter, Senhor, para continuar firmes em Ti, olhando para Ti, vinculados, ligados em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ainda que a circunstância não nos seja favorável, ainda que não seja adequado, né? A adequação do momento, do lugar, da hora, não seja aquela que a gente esperava, que a gente esteja ligado contigo, focado em Ti. Em nome de Jesus, que a gente não perca esse foco, Senhor, porque nós queremos ser fiéis a Ti, fiéis naquilo que Tu tem para a nossa casa, para o nosso ministério, para o nosso lar, para a nossa vida, Senhor. Por isso, vem e cumpre, Deus, o Teu querer em nós. E que Tu nos encontre, Pai, com o coração fiel a Ti. Eu te louvo e te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.